E a gente vai falar, obviamente, sobre aquilo que aconteceu ontem no Morumbi, a derrota do Grêmio para o São Paulo por 2-0, que saiu barato. Era para o Grêmio do senhor Luiz Castro ontem ter tomado uma goleada em São Paulo. O Grêmio está no mês de fevereiro, seu treinador em meio a um campeonato gaúcho e um campeonato brasileiro sem a mínima convicção. Não há a mínima convicção sobre nada. Luiz Castro hoje é um técnico completamente perdido. Ele simplesmente não sabe o que fazer com o elenco do Grêmio. E o jogo de ontem contra o São Paulo, isso ficou provado. Por A mais B, que hoje Luiz Castro, enaltecido, inclusive pela gente, né, que gerou uma expectativa enorme na torcida, e com toda razão, hoje ele é um técnico perdido. Hoje o Grêmio é um time com Luiz Castro sem rumo. E isso é extremamente preocupante. Campeonato Brasileiro é difícil, o Grêmio está numa semifinal de Campeonato Gaúcho. Não tentem diminuir a importância do Campeonato Gaúcho, porque tanto para Grêmio quanto para Inter, o mínimo é chegar à decisão do Campeonato Gaúcho, e esse Grêmio que enfrenta o Juventude hoje não passa nenhuma convicção para a sua torcida que vai eliminar o Juventude. Hoje tem Inter e Palmeiras no Beira-Rio, hoje é dia de Inter, um grande jogo e mais um grande teste para Paulo Pesolano, e a gente vai falar muito sobre isso. Tá bom, gente? Donos no ar, muito obrigado pela tua audiência, muito obrigado pelo carinho. Vamos lá, deixa eu começar com o Carlos Guimarães, antes de passar... Fale por você, eu vinha falando do Luiz Castro antes. Sim. Críticas, sim. O Magrão colocou... Talvez que eu liguei pro pessoal do mundo árabe. Talvez tu fosse uma voz isolada. Tu era uma exceção a uma regra no estado onde Luiz Castro foi aplaudido, tá? E vou realmente fazer essa consideração com relação ao que tu colocou. E a gente conversou isso nos bastidores, a gente falou muito sobre isso. Perfeito. Agora tem o seguinte, Guimarães. Antes de entrar na análise específica, eu vou precisar, como dizem os uruguaios, né, puxar a brasa para o nosso assado um pouco aqui. Ontem aqui no programa nós mapeamos de forma didática, detalhada, o que seria o jogo do Grêmio contra o São Paulo, né? Nós definimos aqui, e não com base em informação, com base em lógica daquilo que vinha sendo feito pelo Luiz Castro, que o Edenilson seria titular. E o Edenilson foi titular. Nós mapeamos aqui os pontos fortes do São Paulo, que seriam ameaça para o Grêmio. E aconteceu exatamente isso no campo. Eu lembro que eu disse no programa ontem, gente... É interessante vocês pegarem o programa, isso falei ontem, o programa de hoje, depois compararem, fazendo uma análise com o jogo, que vocês vão ver exatamente que o que a gente está projetando aqui vai acontecer, sem falsa modéstia. Óbvio que tem vezes que não acontece aquilo que a gente projeta. Por quê? Porque o futebol ele não é tão óbvio assim. Mas ontem isso aconteceu. E eu só queria abrir e fechar esse parêntese. Carlos Guimarães. Bom, foi um chocolate, tá? Foi um chocolate, foi uma atuação terrível, tá? Não tem nenhum tipo de desculpa de passada de pano, nada. Tem arte de arbitragem, não tem nada disso. O Grêmio jogou muito mal. Foi um jogo de 4 vezes mais finalizações do São Paulo do que do Grêmio. Chegou uma parte no segundo tempo que era uma finalização atrás da outra. Lá, o São Paulo não foi nem competente, tá? São Paulo não foi competente nas finalizações, São Paulo tem pênalti perdido. São Paulo tem gol perdido de forma incrível, debaixo da linha o São Paulo tem um gol perdido, tá? Na linha o São Paulo tem um gol perdido no segundo tempo. Foi pra mim um chocolate de um time completamente sem mecânica. Eu não estou, embora a gente tenha colocado tudo, e isso vai muito, né, de tentar assim, projetar a intenção do treinador, do Luiz Castro. O time do Grêmio não tem mecânica, gente. Não tem movimento. Eu não consigo decifrar movimentos, eu não consigo decifrar nada a não ser um time colocado em campo com problemas defensivos que são assim, ó... O Grêmio não tem nenhuma estabilidade defensiva, mas assim, ó, nenhuma estabilidade defensiva. Há movimentos errados, inclusive, no time do Grêmio. Vamos culpar quem? O Balbuena, o Gustavo Martins, o Wagner Leonardo, culpar os meias, culpar o Arthur. Vamos mesmo? Ou a gente não vai pensar que tá todo mundo mal por conta de mecânica? Vamos lá, o Carlos Vinícius está bem? Aí é um cara mais isolado, porque eu acho que o Grêmio estava produzindo bem ofensivamente ontem, nem isso. Agora a mecânica defensiva do Grêmio, ela não passa por nenhum tipo de processo em que tu identifica, pô, esse aqui cobre esse aqui vai para esse lado, esse aqui tá segurando. Então, a gente está diante de um trabalho que até agora não respondeu. Vamos lá.
no ano passado, nessa altura do campeonato, a gente falava do Gustavo Quinteiros, tá? Que pelo menos goleava no Gauchão. O Grêmio terminou com a terceira melhor campanha do Campeonato Gaúcho. Terceira melhor campanha do Campeonato Gaúcho. Você acha que o Grêmio agora contra o Juventude tem vantagem? Não, a vantagem é que tem o Juventude que decide em casa. Por quê? Porque o Grêmio fez uma campanha pior que a do Juventude. Então, o Grêmio até agora do Luiz Castro é um time que conseguiu uma façanha do 5-3 e só no ano até agora. E só. O resto foi o Grêmio derrotado para Fluminense, para Inter, para São Paulo e fazendo partidas medíocres no Gauchão. Perfeito. Sabe o que o jogo de ontem comprovou para mim? Nessa linha do que o Guimarães falou, Grêmio e Botafogo, Luiz Mário, foi uma exceção à regra. O Grêmio contra o Botafogo foi uma exceção à regra do que é o Grêmio do Luiz Castro até aqui. Um time que não tem absolutamente nada, não tem uma mecânica, não tem uma filosofia, não tem uma convicção pra gente criticar que seja a convicção do Grêmio hoje, Luiz. Me desculpa, Cara, me desculpa. Eu acho que o mais preocupante no Grêmio, eu bato muito nessa tecla de que, independente do que os jogadores que tu entra em campo, você precisa ter atitude. Você precisa ter a vontade de vencer. Você precisa querer ganhar um jogo. O Grêmio entrou contra o São Paulo ontem não querendo ganhar o jogo. Independente da formação, se ele entrasse com o Edenilson, se ele entrasse com o William, se ele entrasse com o Messi de meia, ele não ganharia aquele jogo ontem. Ah, Luiz, por que não ganharia? Porque o Grêmio foi apático. O Grêmio não quis jogar. O Grêmio não quis marcar o São Paulo. O Grêmio não quis nada ontem com o jogo, gente. O Luiz Castro tem culpa? Tem sim, muitas culpas. Muitas culpas. Mas não pode essa cobrança ser só no Luiz Castro. A bola que o William... Cara, eu tenho pavor de falar de jogador individualmente aqui, porque eu fui um ex-atleta. Mas assim, ó, é um conselho que eu vou dar pro William. Cara, você não pode entrar a preguiça que você entrou no jogo ontem. A bola que ele perdeu pro segundo gol do São Paulo, a bola estava no pé dele, a bola estava controlada. Ele perdeu a bola porque ele foi preguiçoso, ele já entrou no jogo, parece que ele não queria entrar no jogo. E isso me preocupa. Há 2 semanas atrás eu falei assim, a grande preocupação que eu tinha em relação ao Grêmio era que o Luiz Castro podia perder o grupo. Lembra que eu falei umas 2 semanas atrás? Essa é a minha maior preocupação. E eu sinto que o grupo não comprou as ideias dele. Ele tem dificuldade de colocar o seu meia de armação? Tem. Porque ele olha o William, não sei se é mal fisicamente, ou se o William não quer mais jogar, ou o William tá bravo com ele. Aí ele põe o Cristaldo, que não rende, que também é preguiçoso. Aí ele põe o Monsalve, aí o Monsalve machuca. Aí ele volta com o Edenilson. Ele não tem o 10 para pôr. Não tem o jogador, o 10, que faça o time dele andar. Ele tem culpa. Mas essa conta tem que colocar nos jogadores também. Pô, ontem o Grêmio viu o São Paulo jogar, gente. Foi igual o Grenal. E o primeiro gol que o Grêmio tomou, que foi pênalti, que o Everton teve que fazer o pênalti no cara, você viu aonde a bola entrou? No meio da zaga. Aí é falta de treinamento, gente. Contra o Inter, tomou o gol da mesma forma. E o primeiro gol do São Paulo foi do mesmo jeito. E aí tu tem que colocar na conta do treinador. Ele precisa treinar. Ele já tinha tomado essa bola contra o Inter. Ele tem que chegar numa semana toda e falar, gente, a gente não pode tomar essa bola pelo meio da zaga. E tomou novamente. Então, assim, é culpa dele, mas não pode tirar a culpa dos jogadores. Cara, ontem o São Paulo, o Grêmio andou em campo, gente. Não tem, tu pode colocar o melhor esquema tático do mundo, não vai dar certo. Porque o jogador tem que querer também. E o Grêmio não quis. O Grêmio não quis empatar com o São Paulo ontem. Desculpa te falar isso. Eu vi o jogo. Cara, tu fica nervoso de ver os caras não correr. E eu posso falar isso porque foi o cara que, quando eu joguei no Grêmio, meu Deus do céu, o que eu corria pra marcar, o que eu corria pra atacar. E ontem no Grêmio eu não vi isso, cara. O Grêmio não. Cara, os atacantes do Grêmio tem que voltar pra marcar, gente. Futebol não é só atacar, é marcar, é recompor. E aí quebra tudo, quebra lá atrás. Cara, o Wagner Leonardo ontem, eu não posso acreditar que esse cara esqueceu de jogar futebol. Cara, ele não tá conseguindo correr.
e ele falhou no segundo gol do São Paulo. Até o Grêmio até melhorou antes da falha dele. Só que aí, meu irmão, falhou, tomou vermelho. O Grêmio já não estava bem com 11, imagina com 10. E foi o que aconteceu. Era para ter sido uma goleada histórica. Ó, 6-0 era pouco, tá? Era pouco. Deixa eu te falar o seguinte, Magrão. Ouvindo assim o Guimarães e o Luiz Mário, eu começo a pensar. Claro que os jogadores têm a sua parcela de responsabilidade e a gente nunca vai deixar isso de lado. Os jogadores têm a parcela de responsabilidade. Mas eu não consigo, de verdade, assim, ver tanta deficiência técnica, eu não consigo ver... Erro individual, Não, né? eu não consigo Também, ver, Luiz. Eu muito não erro consigo ver individual, assim, ó. Gamba. Eu não consigo ver os jogadores do Grêmio tão frágeis, entende? Isso, e claro que eu estou falando isso diante da minha interpretação, eu não tenho informação alguma, mas os jogos do Grêmio, eles sugerem que eu possa ter essa interpretação. E como analista de futebol, vou ter essa interpretação. Não existe jogador que tenha tanta fragilidade, tanta deficiência técnica, numa quantidade tão grande quanto o Grêmio. Isso só me remete a uma coisa, o grupo não comprou a ideia do Luiz Castro, gente. Isso só me remete a uma coisa, o grupo não comprou a ideia dele. Tá esquisito. Não pode um conjunto cair tanto como o conjunto do Grêmio. Eu não sei se, Gamba, se a questão é não comprar a ideia do treinador ou se ele não está conseguindo transmitir. É isso. A derrota de ontem, ela passa principalmente, e isso que eu queria deixar claro, principalmente pela um erro coletivo da parte tática, defensiva. Principalmente. E a defensiva são os 4 defensores, mais o Noriega. Que taticamente, eu acho que o Noriega fez uma partida abaixo. Tecnicamente ele foi bem, ele ganhou duelos. Mas taticamente, ele não conseguiu. O treinador Luiz Castro, lógico que ele tem uma parcela grande de culpa, porque é ele quem comanda, é ele que treina. Essa bola aí do Wagner Leonardo Mas é um absurdo. analisando o jogo, o Noriega ficou sem função em campo à frente da área. Os 2 laterais também sem função em campo. Por quê? Porque o São Paulo povoou o meio campo. São Paulo povoou. O Luciano não ficava lá aberto em cima do Marlon. Ele vinha por dentro. O Danielzinho atacava esse espaço também entre o Marlon e o Arthur. E aí que eu falo, tá? O Danielzinho jogou o tempo todo no setor nas costas do Arthur. E aí que tá o grande erro do Luiz Castro. Ele sobrecarregou o seu melhor jogador, que era o Arthur. O Arthur estava marcando o Danielzinho. O Arthur, por vezes, estava uma linha abaixo do Noriega. E o Luciano, fechando aquele espaço, não tinha energia para o Arthur ir para frente atacar. Não tinha energia, o Arthur. Guima, o Arthur estava uma linha abaixo. E correu, viu, Marcos? E é o melhor foi dos jogador. poucos que Mas não é o correram primeiro ontem. jogo, né? No Grenal aconteceu a mesma coisa. E diferente sobrecarregou e sacrificou o Arthur. tem que ser diferente do falado São isso Paulo, aí. que tem um jogador parecido, que é o Marcos Antônio, que joga muito. Que é o nível do Arthur. Ele jogou com a bola. E o Arthur não tinha possibilidade, porque o time não deu esse suporte pra ele. Isso, Magro, Entendeu? sobrecarregado. Ele tá sobrecarregado. E o Marlon ficou meio que sem função ali. Porque o Marlon, a gente até fala daquele esquema do Bruno Gomes que vem pra dentro. O Marlon podia vir pra dentro, porque ele não tinha quem marcar. O Marlon não tinha quem marcar. Era o Almuzu acompanhar o lateral direito, tá? E o Marlon vinha um pouco mais pra dentro. E o Marlon ficou sem função em campo. E nesse setor foi onde o Danielzinho jogou, onde o Luciano jogou. E o São Paulo ficava rodando a bola ali. Tu vê rodando. como o sistema de meio de campo do Grêmio é desprotegido, que basta que um outro time tenha 2 volantes dinâmicos, 2 volantes de intensidade, que aliás é o que falta pra mim pro Grêmio, tá? Que esses 2 jogadores, Danielzinho e Marcos Antônio, pra mim foram as peças-chave assim do Crespo, para transtornar completamente o time do Grêmio, para deixar o Grêmio assim taticamente amarrado. Foi um nozinho, tá? Um nozão que o Luiz Castro tomou do Crespo. Esses 2 jogadores, por eles terem dinâmica, eles se lançam, eles têm muito vigor físico. São caras muito físicos, eles correm o tempo todo. E eles têm inteligência de se projetar ao ponto de o Marcos Antônio ser um cara lá dentro da área, de o Danielzinho sofrer pênalti, de os 2 terem um bom volume de finalização. Por quê? Porque tu não tem ninguém ali para marcar. Esse sistema com Noriega e Arthur não vai dar. Tu precisa de um jogador rápido ali. Aliás, o Noriega deve ser recuado para ser zagueiro, gente. É que assim, o que o Noriega não conseguiu fazer
foi esse balanço defensivo. Ele tinha, ou o Marlon vinha para dentro, ou o Noriega tombava um pouco. E o Noriega não fez isso. O Noriega posicionou à frente da área e não conseguiu marcar ninguém. Ele ganhou, tecnicamente, você vê lances isolados, o Noriega ganhou o duelo, o Noriega correu. E quando o Luiz falou ali de jogador na preguiça, mas quando taticamente está tudo errado, tu corre errado. Mas os caras não estão correndo, Magro. E aí eu vou mais além. Mas não estão correndo. Aí o que falaram do Luiz? Ele rasgou o que ele fez no primeiro tempo, a 37 minutos, e aí agora mudou de ideia e colocou o William. Eu estava ouvindo o jogo, assistindo o jogo e ouvindo a rádio. Agora ele colocou ele. Não, sabe o que ele fez? Ele não mudou nada do esquema. Ele só botou o Arthur pro outro lado, e no corredor central ele continuou com o William. A função do Arthur, o William estava fazendo por dentro. Ele não fez 2-1 lá na frente, aqui. Ele não fez o Noriega e Arthur e o William à frente. Não, ele fez assim. Ele manteve o William nesse corredor. E ali continuou jogando ali o São Paulo. É isso que assim, ele não mudou o que ele tinha feito. Então, eu concordo com o Luiz que os jogadores têm que ter mais energia, o TT tem que provar porque veio, porque ele tem qualidade, tem capacidade para isso, por isso tem que ser cobrado pela qualidade que ele tem. Mas o seu Luiz Castro, ele não tá fazendo nada de diferente. Nada que a gente fala assim, cara, ele entrou com o Edenilson, ele errou, então ele mudou agora. Não, ele manteve igual. Ele só colocou o William como se fosse um enganche ali de corredor. E o William ia pro lado ali pegar essa bola junto com o Amuzu. Então, o erro tático dele, não vou falar dos erros técnicos dos jogadores, que aí é outra situação. Mas, taticamente, tu corre errado. E aí tu abafa em campo. O Luiz jogou, sabe disso. Tu começa a abafar, tu começa a cansar e correr errado. E olhar pro lado, tinha 5 do São Paulo contra 3 no meio campo. 5 contra 3. Permanentemente. O São Paulo, desculpa, gente, não me leve a mal o torcedor gremista. Aqui eu tô falando como analista, sem clubismo nenhum. O São Paulo passeou, o São Paulo treinou. Mas aí que parecia rachão, o Danielzinho e o Marcos Antônio pegava a bola, tocava para um lado, pro outro. O Luciano jogava assim meio que... Gente, mas Magro, tu tá falando tudo que eu falei. Tá corretíssimo, Escuta, Magro. o que tu tá falando eu acabei de falar ali atrás. Não adianta, tu vai colocar 32 volantes no meio campo. Só que se esses volantes entrarem em campo e olharem, não vai adiantar nada. O problema do Grêmio é a atitude. Tem o problema tático? Tem. Tem o problema técnico? Tem. Mas não teve atitude. Tu acabou de falar. O São Paulo, ele passeou em campo. Por que o São Paulo passeou em campo? Porque o Grêmio não botou nenhum tipo de marcação. O Grêmio olhou o São Paulo jogar. Mas quem faz esse encaixe? Luiz, o São Paulo, Luiz. o Grêmio... teve uma hora que eu vi o jogo, o Grêmio estava com 2 linhas de 4 e não conseguia marcar o São Paulo. Isso é falta de atitude. Abre aqui. Luiz, mas quem faz esse encaixe? Mas é o que eu tô falando. Quem faz esse encaixe? Quem faz esse encaixe é o treinador. Mas tudo bem, cara. É o treinador que faz esse encaixe. Mas o jogador tem que querer, irmão. Tudo bem, o jogador quer, mas ele... Não quer. Aí ele coloca... Ele muda o Edenilson, aí o torcedor olha assim, cara, ele tirou o Edenilson e agora vai com o William. Aí eu falei assim, agora ele vai atacar. Porque ele tira o Edenilson pra colocar o William, ele vai mudar a forma de jogar. E ele não muda a forma de jogar. Ele continua com o mesmo modelo de jogo. Mas tudo bem, mas entre o William com a preguiça... Será